Você está no canal Revelação da Palavra, dia 6 de maio de 2023, Salmo 91. Ao que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-a com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a rua murada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçarás em pedra alguma. Pisarás ao leão e à áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei na sua angústia. Estarei com ele e livrá-lo-ei e glorificarei e saciá-lo-ei com longanimidade e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Salmo 91, irmãos, é um salmo poderoso, um salmo de batalha, de guerra, para aqueles que estão passando por um momento de tribulação, de guerra, de levante. Este, irmãos, é o salmo que nós devemos ler neste momento, porque devemos confiar no autor da vida, não no autor do salmo, não no autor que escreveu o salmo, mas nós temos que acreditar, irmãos, naquele aonde está o firme e fundamento, que é a fonte, aonde, irmãos, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no Salmo 23, Davi também era pastor de ovelhas, era um pastor de rebanhos, e ele foi o autor desse salmo, Salmo 23. E ele disse, irmãos, olhando para o alto, de onde me virá o socorro? Davi, irmãos, ele acreditava que do céu, do alto, havia algo mais poderoso, algo mais forte, que fazia ele acreditar, que fazia ele ter força, onde Davi, ele teve uma convicção, irmãos, que naquele campo de aprendizagem, aonde ele estava lidando com aquele rebanho, onde ele estava aprendendo quando ele era jovem,
a defender aquele rebanho. Da mesma forma, irmãos, o nosso pastor, o nosso protetor, o nosso defensor, que é o nosso baluarte, irmãos, que é o Deus de Israel, que é o Yeshua HaMashiach, que é o Senhor Jesus, ele nunca perdeu uma batalha, irmãos, e nunca perderá uma batalha. Aliás, está escrito, irmãos, que no fim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não perca a fé, não perca a esperança, porque o levante, irmãos, é para aqueles que escolheram o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida. Nosso intuito, irmãos, é mostrar para as pessoas o quanto Jesus se importa com elas, o quanto Jesus ama. O propósito de Deus, irmãos, para com a humanidade, para com os seus, não é que o homem se perca no caminho, à beira da estrada. Não é o prazer de Deus que o homem volte atrás, porque, irmãos, Deus fez o homem para ser beneficiado, não nessa terra, não neste propósito terrestre. Deus fez o homem, irmãos, para uma eternidade, para uma alegria não momentânea, não passageira, mas sim para uma alegria eterna. E daí, irmãos, vem os levantes, as afrontas, né? O adversário, ele anda ao nosso derredor para nos tragar, irmãos, para tentar nos fazer parar, perder a fé. Ele nos observa 24 horas, tentando, irmãos, nos acertar com seus dardos, tentando, irmãos, nos apontar, tentando fazer que a gente perca a fé. Glória a Deus. Mas para aqueles, irmãos, que têm o hábito, o costume de nos momentos de guerra, de levante, o dever do cristão, irmãos, não é acreditar em palavras vazias, em promessas feitas por homens, mas o dever do cristão, irmãos, é se guiar pela palavra de Deus. A única profecia verdadeira, irmãos, que se cumpre na vida do homem vem das Escrituras sagradas. Um dia, irmãos, hoje, você tem a oportunidade de pegar a Bíblia, de examinar o Salmo 91, o Salmo 23, de examinar João 10, irmãos, e ver que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele ama, ele se importa, ele vai atrás, ele não o abandona, ele não desampara suas ovelhas, ele cuida dos machucados, das feridas. E esta palavra, irmãos, é uma palavra que deveria ser contínua na vida daqueles que têm, irmãos, este título. Não se refiro somente aos pastores, não se refiro somente aos padres, não se refiro somente aos anciões, aos presbíteros, aos mensageiros, aos pregadores, mas a todos que têm, irmãos, este dom. Foi por este motivo que Jesus, quando se encontrou com Pedro, Pedro tinha acabado de o negar. Pedro estava com sentimento, irmãos, de culpa, porque negou o Senhor. Pedro era aquele, irmãos, que tinha a palavra, aquele que sempre estava à frente, no comando, irmãos.
Mas Pedro também, irmãos, era um homem que tinha defeito, porque era ansioso com suas palavras. E certa vez o Senhor Jesus teve que repreender, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque Pedro, irmãos, não queria que o Senhor sofresse a morte da cruz. E Jesus teve que o repreender, porque a boca de Pedro estava sendo usada pelo adversário. E Jesus também teve que interceder ao Pai, porque o plano do diabo era cirandar com a vida de Pedro. Glória a Deus. E Pedro, irmãos, por ter esta ansiedade e ter negado ao Senhor 2 vezes, 3 vezes, antes mesmo que o galo houvesse cantado, irmãos, glória a Deus. Ele já havia: não, eu não o conheço, eu nunca o vi, eu não sei quem é este homem. Pedro estava vendo, irmãos, Jesus sendo preso, sendo levado ao sinédrio, sendo ali, irmãos, sentenciado, mas Pedro o negou. Pedro disse que não o conhecia. E hoje esta palavra, irmãos, não é diferente para aqueles que fizeram a sua opção de servir ao Senhor. Há muitos daqueles que hoje, irmãos, aceitaram o Senhor publicamente, que fizeram, irmãos, uma opção de escolher o caminho do Senhor Jesus, às vezes no meio da multidão, no meio dos amigos, na onde, irmãos, está seu trabalho, no meio de uma parentela, as pessoas têm a coragem de dizer que não são cristãs. Às vezes o diabo entra até na boca de um parente, na boca de um amigo, para te perguntar, e você o nega. Glória a Deus nas alturas. Mesmo, irmãos, Pedro tendo negado Jesus publicamente, Jesus, quando voltou, quando ressuscitou, teve um encontro pessoal com ele, e ele teve que confessar, irmãos, para o Senhor. E Jesus lhe fez uma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Glória a Deus, irmãos. E Pedro, irmãos, curado, disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Glória a Deus, irmãos. E hoje o Senhor Jesus faz essa pergunta novamente, irmãos, para os seus: vocês me amam? Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, se trata de identidade. Quem somos, a quem pertencemos. Glória a Deus, irmãos. Não se trata de um terno, não se trata de um vestido, não se trata de uma capa, mas isso, irmãos, é interno, porque as pessoas estavam vendo ali, quando Jesus estava sendo crucificado, um cristão, porque eles o identificaram, irmãos. Satanás sabia quem era Pedro, Satanás sabe quem você é, a sua opção, e você tem negado ao Senhor publicamente. E o Senhor publicamente tem te feito uma pergunta: tu me amas? Tu me amas? Glória a Deus, irmãos. Será que nós estamos amando o Senhor suficiente? Glória ao nome do eterno Deus. E Pedro foi restaurado por essa palavra. E o Senhor Jesus, vendo que havia ali se curado, se restaurado uma ferida,